Pensa, sempre nesse aspecto do Supremo, da legitimidade do Supremo, temos 2 ministros do Supremo que receberam direta ou indiretamente dinheiro de Daniel Vorcaro. O ministro Dias Toffoli vendeu a participação do Resort Itaiaia, mentiu no começo e foi descoberto e agora se declara impedido nos votos. E o ministro Alexandre de Moraes, através de sua esposa, contratada com um contrato de 130 milhões de reais pelo Banco Master, e que até o momento sequer se declarou impedido. O que a senhora acha que deveria acontecer com esses 2 ministros na base das evidências que temos hoje? Qual seria, até para a própria legitimidade do Supremo, a melhor atuação possível desses 2 ministros, considerando o que sabemos até hoje? 2 aspectos têm de ser considerados, né? Para um magistrado, não posso imputar responsabilidade, principalmente responsabilidade criminal, antes de examinar as provas e ver as provas. Mas existe, antes disso, uma outra coisa. O magistrado, antes de tudo, ele tem de parecer absolutamente imparcial e correto. Sempre se disse isso, eu aprendi isso na faculdade de Direito. O juiz é como a mulher de César. Né? Não basta ser honesto, precisa ser. E no momento que nós temos um magistrado que está com a pecha de ter lançado e cometido um deslize, e esse deslize até podendo ser criminal, que eu não sei, só posso saber depois do resultado, ele tem de ser afastado. Ele mesmo precisa dizer, olha, eu me afasto para que os senhores tenham a isenção necessária para julgar este processo, para seguir com as investigações. Essa insistência em não haver transparência e não seguir com as investigações é a prova maior de que as coisas não andam bem dentro dos meandros do Supremo Tribunal Federal. Agora, ministra, se o ministro relator André Mendonça encontrar ali indícios fortes para investigar o ministro do Supremo, ele necessariamente precisa do aval do PGR, Paulo Gonet, para avançar com uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Precisa. Segundo a lei, quem termina fazendo a denúncia é o Ministério Público. Lamentavelmente, nós temos a figura do Ministério Público que está também oscilando muito nas investigações e nas proposições feitas. Eu tenho uma experiência boa porque eu fui Ministério Público, né? Ministério Público Federal, era Procuradora da República. E vi e sei como se portavam os ministros, os procuradores gerais da República e os seus representantes. Se ele não se sente à vontade pela proximidade que tem com um dos ministros, ele deveria se afastar e deixar que o seu representante legal, o seu substituto legal, resolvesse a situação. Era o que era mais correto fazer, seria isto, não? Mas nós estamos hoje também um processo de desmoralização do próprio Ministério Público Federal. Pois é, porque hoje o PGR esteve numa festa em Londres com Daniel Vorcaro, que é o pivô desse escândalo do Banco Master. Situação complicada. O que mais temos, Marcília? A senhora falou de mulher de César, fiquei pensando que se a mulher de César tivesse recebido um contrato de 129 milhões, se ela apareceria, né, correto. Depende de César. Também, né? Também. Pois é. Se ele valia a pena, né? E sobretudo se fosse para o César advogar no nome dela. Mas o ponto aqui, ministra, eu queria até aproveitar a sua vasta experiência na magistratura para trazer uma questão que muita gente me pergunta, fala assim, como é que os magistrados, como é que os juízes de primeira instância, os desembargadores encaram hoje o STF? Essa é uma pergunta que eu escuto muito e eu digo, olha, eu recebo muitas vezes até mensagens de magistrados no WhatsApp e tal, enfim, mas publicamente eles não se sentem confortáveis para falar. Mas eu acho que a senhora é a melhor pessoa para responder isso, muito melhor do que eu. Então, como é que a senhora sente os magistrados em relação ao STF? Olha, eu vou voltar um pouquinho para dizer como é que eu me sinto. Quando eu estava na ativa e estava no Superior Tribunal de Justiça e que tinha um julgamento muito forte porque estava denunciando uma grande autoridade e estava talvez tomando posições mais enérgicas,
eu fazia o seguinte, eu fazia o relatório, interrompia-se às vezes para o julgamento, e eu queria saber como é que estava a temperatura dos meus colegas, se eles iam me seguir ou não. E eu fazia o seguinte, eu corria na hora do lanche, me sentava numa mesa sozinha e ficava olhando se eles vinham sentar na mesa comigo ou não. E aí eu sentia a temperatura. Quando eles não concordavam com aquilo que eu estava fazendo, eu ficava sozinha muitas vezes com o Ministério Público que vinha e sentava junto de mim. Sempre o Ministério Público estava junto de mim nesses momentos. E alguns poucos magistrados. Quando eles concordavam, a mesa ficava cheia e eles puxavam a cadeira, era uma mesa redonda, e vinham sentando. O que eu estou sentindo é exatamente isso. No momento, por exemplo, que eu comecei a falar, e eu não sou falastrona depois que eu me aposentei. Eu sempre fui crítica ao Poder Judiciário, eu sempre mostrei que o Poder Judiciário precisava mudar radicalmente, principalmente depois da emenda 45, né? E todos viram a minha atuação como corregedora, como eu procedi, falando, trazendo, e foi a grande discordância, porque não se pode dizer que o Poder Judiciário errou nesse problema de comportamento. Então, isso tem de ficar intramuros. E eu não aceitava. De forma que eu hoje verifico o seguinte, os magistrados, quando eu comecei a falar sobre esses problemas, como as questões estruturais, porque muitas vezes nós pensamos que são as pessoas que estão erradas, mas não são as pessoas. Se tirar esses 11 e botar mais 11, é difícil não ser a mesma coisa. Por esses critérios. Por esses critérios, porque o que é que está errado? São as pessoas? Não. A estrutura, esse poder ilimitado existente no Supremo Tribunal Federal, que contamina a estrutura do poder e que foi um erro constitucional. Isso precisa ser visto. Essa é a solução. Não temos solução saindo de dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está fazendo um grande esforço. O presidente do Supremo está fazendo um grande esforço para minorar a situação vexatória que está o Supremo Tribunal Federal. Então, está criando, por exemplo, tirando os pendurucalhos, vamos fazer uma reforma, né? E tirar isso. Vamos fazer um código de conduta. Isso tudo são, vamos dizer assim, remédios dados para ver se melhora a situação. Não adianta, não vai dar resultado, porque o erro é estrutural. E desta forma, uma reforma constitucional para nós devolvermos o nosso Supremo ao que ele precisa ser, que é uma Corte Constitucional. Mas as pessoas nunca foram tão ruins essa posição de ministro, a senhora não acha? Assim, em termos de seleção, time, né? Que tem time do Brasil, eu nunca vi um Supremo com pessoas tão desqualificadas. A senhora se lembra de um Supremo tão ruim em termos de, pessoalmente mesmo? O que acontece é que quando começa a degenerar o comportamento pela falta de limite, cada vez mais avança. À medida que não encontramos limites, a lei não tem limites, a sociedade reverencia, os magistrados também estão preocupados. Os magistrados são funcionários públicos. Os magistrados estão com medo de perder os seus cargos. Então ninguém fala, ninguém diz nada. Eu tive depoimentos de alguns ministros que na audiência de custódia daquelas pessoas presas 8 de janeiro, eles diziam, eu não tenho o que fazer, eu não estou agindo como magistrado, eu estou assinando o papel, porque eu não posso fazer diferente, né? Então, eles estão acostados, mas na medida que as coisas estão tão ruins, eles já começam a dizer o seguinte, chega, não é possível, até onde nós vamos? E algumas pessoas já me chamam assim, continue a falar, fale, não perca essa sua vontade de falar, não é? Porque nós precisamos mudar. Então, o que eu acho que não são aquelas pessoas que estão lá, que são as piores do mundo. Lógico que a qualificação foi para que fossem submetidos a toda esta ideologia que se desenvolveu no sentido de termos no Supremo uns companheiros do poder executivo. Isso foi feito, como também nós estamos com um legislativo que está abaixo da crítica pelas coisas que estão ocorrendo, né?
Mas como eles são bem mais numerosos, existe uma resistência também maior. Mas no Supremo existe muita gente boa. Ministra, quais seriam as mudanças mais urgentes que devem ser feitas no Supremo? Olha, eu entendo que a mudança tinha de ser uma mudança radical. Isso. Né? E para ser mudança radical, era transformar o Supremo em Corte Constitucional, abrindo-se ensejo para que todos os processos, o controle difuso, né, que se chamam, ficasse com uma Corte de Cassação, a semelhança da Corte de Cassação italiana. Isso caberia ao STJ. Não porque o STJ seja melhor, porque a magistratura hoje toda se espelha aonde? No Supremo Tribunal Federal. Então, toda a gama de estrutura está contaminada, sem dúvida alguma, porque eles são eles que dirigem o Supremo. De forma que essa seria a primeira mudança. E não deveriam ser escolhidos apenas juízes, ministro? Não. Eu entendo que o juiz tem uma formação adequada, mas o Ministério Público também tem uma formação muito próxima. Perfeito. Mas pelo quinto constitucional também, advogados compõem, constitucional. Né, Agora, o Ministério Público. O grande problema é a escolha companheira. Eu, que fui ministra em 1999, veja quantos anos tem isso, né? Quando me perguntaram o que é que a senhora acha na sabatina, né, do Senado, eles perguntaram o que é que a senhora acha da forma de escolha de um ministro. Eu disse assim, olha, eu acho que constitucionalmente está tudo certo. Todos os poderes fazem parte dessa escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. E o que é que está errado? O que está errado é porque nós não indicamos os melhores. Nenhum dos poderes indica o melhor. Indica os seus companheiros, os seus amigos. Porque a instituição não é importante. A instituição da amizade é muito mais importante do que a pátria. O brasileiro pensa assim. E enquanto nós pensarmos assim, que a justiça é uma casa de amigos, nós vamos encontrar péssimos tribunais, sem dúvida alguma. E é isso que nós precisamos mudar. E na medida que houvesse uma mudança estrutural, nós também daríamos uma satisfação a esta sociedade. Porque a sociedade precisa de algum consolo para dizer o seguinte, eu acredito em mudança e eu também vou mudar para aderir a estas instituições. Na medida em que a instituição dá um exemplo e exemplo péssimo, como está dando, os cidadãos brasileiros começam a dizer assim, para que eu vou fazer tanto esforço? Por que eu vou fazer tanta coisa para continuar no mesmo? Eu mesmo pensei quando eu cheguei no STJ, eu disse assim, eu briguei tanto, até agora brigando na magistratura, mas eu cheguei aqui. Eu agora vou ficar uma moça bem comportada. Eu não vou mais brigar. Eu vou aceitar, mas eu não pude aceitar. E um mês depois eu já estava brigando. Né? Então, o que é que acontece? Nós brigamos quando nós acreditamos. Na hora que não acreditar, é como eu digo, eu estou sentada aqui porque eu acredito que o Supremo vai mudar. Eu acredito. Eu estudei pela revista trimestral de jurisprudência. Eu olhava o ministro do Supremo com aquele respeito que eles mereciam. E isso me faz falta. Isso não me deixa à vontade para dizer que eu sou uma magistrada. Eu acabo de tirar a minha identidade civil, porque eu disse, e meu filho perguntou, minha mãe, você vai tirar uma nova identidade civil? Meu filho, eu não tenho mais prazer de exibir minha carteira de ministra, porque eu continuo ministra, e minha carteira de ministra. Eu não tenho mais prazer, eu quero ser cidadã brasileira. E é isso que nós precisamos ser. Precisamos ser cidadãos brasileiros. Acreditarmos que é possível mudar. Mudar para os nossos filhos, para os nossos netos. É por isso que nós precisamos mudar. E o Supremo Tribunal Federal hoje está sendo um obstáculo a esta mudança.